Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa se fazer em nossos corações e que a gente possa, nesses breves momentos de aprendizado, usufruir de muita paz e muita luz, para que possamos ter o perfeito entendimento do Evangelho do Cristo, que é o farol que nos iluminará por toda a nossa existência como espíritos, buscando amealhar conhecimentos para nos conduzirmos melhor na presente encarnação, que é uma oportunidade divina que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós vamos falar do item 13, 14 e 15 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de mundo de expiações e provas. É normal nas casas espíritas, ou nas palestras em geral, nós nos referirmos à Terra como local de sofrimento, de dor, onde os problemas são bastante numerosos em nossa existência, buscando testar a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa fibra em superá-los a todos. Nenhum de nós tem uma vida tão tranquila que não tenha a atormentá-lo ou a testá-lo um problema de difícil solução, que muitas das vezes nós não temos a calma suficiente para encará-lo de forma definitiva ou de forma, pelo menos, propositiva, sabendo que nenhum problema, nenhuma expiação, nenhuma prova é permanente ou eterna. Que todos os problemas acontecem e vão embora mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa forma de encarar e da nossa forma de tentar resolvê-lo. Muitos problemas não dependem da nossa solução imediata, da nossa intervenção, mas cabe a nós termos paciência, coragem de enfrentá-lo e aguardar o momento em que Deus, reconhecendo a nossa persistência em tentar acertar, em tentar resolver, e a nossa resignação ao enfrentá-lo, retire de nós esse problema, né? Solucionando-o de forma a nos cessar o teste para o qual fomos designados ou fomos direcionados. Mas eu queria mudar um pouco esse enfoque que normalmente a gente encontra nas casas espíritas. Kardec começa na sua dissertação no item 13, dizendo que o mundo de expiações e provas, o que ele poderá nos dizer que já não conhecemos? Pois que nós temos aí a prova absoluta, porque vivenciamos essa situação. Que vos direi do mundo de expiações que já não saibais, pois basta que observeis o em que habitais, o mundo que nós habitamos. A superioridade da inteligência, que é o que nós encontramos na Terra, em grande número de seus habitantes, em detrimento do progresso moral. Nós somos uma raça bastante inteligente. Veja a nossa tecnologia como está avançadíssima. No entanto, a nossa tecnologia, que é de fazer admirar quão longe vai a nossa inteligência, é de se admirar também a nossa pobreza moral. Estamos a braço com a corrupção, com os crimes, com os assassinos, com os parricídios ou com qualquer outro crime que está totalmente na contramão da lei de Deus, para nos mostrar que nós somos bastante inteligentes em racionalidade, mas somos ainda bem tímidos no que tange ao coração, no que tange ao cumprimento das leis de Deus. E ele vem dizendo ainda várias outras coisas, mas ele vem nos esclarecendo o seguinte, que nem todos os espíritos que estão na Terra estão em provas e expiações. Porque nós costumamos dizer que nós estamos aqui para expiar ou para provar as situações que engendramos em outras encarnações, em outras vivências. Expiar significa pagar os débitos, resgatar os débitos que contraímos em outras existências ou nessa mesmo ainda, né? Estamos pagando, nos quitando perante a justiça divina e, sobretudo, perante a nossa consciência dos erros cometidos. E expiação, aliás, provação, significa passar por uma prova pela qual nós falimos em outras encarnações. Então, essa prova, como não foi bem suportada, não foi bem ultrapassada numa encarnação passada, ela volta a nos testar para saber se nós podemos passar por aquela situação,
de forma proveitosa, já que não conseguimos em outras encarnações. A gente costuma sempre falar, mas o Espiritismo tem você aprovado numa situação. Se você não consegue passar por aquela situação não está esquecida. A gente costuma sempre falar, prova não concluída é prova repetida. Ou seja, se nós não concluímos bem a prova numa encarnação passada, ela vai se repetir numa nova encarnação, numa nova existência. Exemplificando, temos um inimigo do passado, né, que agora retorna no nosso seio familiar. E ele nos traz como é comum, ou melhor, como é normal a gente raciocinar, que na proximidade do inimigo nós não nos sintamos bem, nós queremos o que? Distância dos nossos inimigos. Quando nessa encarnação mesmo nós temos alguém que não nos quer bem ou que nós não o queiramos bem, o que a gente faz? A gente tenta evitá-lo, para evitar o contato com ele, né? Já que nós não conseguimos ainda suportar a sua presença. E assim se dá com aqueles inimigos que nós contraímos em outras existências e que nos vêm nos oferecer de novo a chance de torná-lo amigo. Porque o grande objetivo de toda a humanidade é sim tornar os nossos inimigos, transformá-los em amigos. Essa é a prova que nós devemos suportar. Então esses inimigos vêm nos bater a porta. E se nós não oferecemos a ele um ambiente de camaradagem, um ambiente de acolhimento, transformando-o em amigo, esquecendo aquela mágoa que nós não lembramos, mas de forma clara, mas lembramos de forma bem subjetiva, assim no fundo do nosso inconsciente, nós reconhecemos, ainda que a distância, ainda a nível de sentimento ou de pressentimento, que ali não está uma pessoa com a qual nós gostaríamos de estar, mas que é necessária para o nosso aprendizado, a nossa superação daquele problema que nos foi causado. Então nós estamos aqui em provas e expiações, mas Kardec diz que não existem aqui na Terra não estão encarnados só os seres em provas e expiações. Existem também os habitantes, os espíritos primitivos, que, embora estejam nas suas primeiras encarnações, mas bem no início ainda, são aqueles que estão no curso de educação, né? Aqueles que ainda não têm a civilidade ainda em seu domínio, mas que em contato com aqueles que estão civilizados ou que estão um pouco mais à frente, podem se educar e caminhar também no rumo da sua evolução, tanto moral quanto intelectual, enquanto ser humano também. Então ele dá como exemplo os indígenas, que estão são uma raça ainda primitiva, mas que precisam do nosso apoio para poderem também se graduarem na escala, na caminhada espiritual e moral. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar antes que termine o nosso tempo é que nós estamos sempre falando da Terra como um planeta degradado, um planeta ruim de se viver, um planeta onde andamos a braço com o crime, com a corrupção, com a dissolução dos costumes. Mas a doutrina espírita nos alerta sempre para uma coisa: qual é a nossa participação nesse processo? Porque nós temos participação. Porque senão Deus seria injusto em nos degradar num mundo onde não temos nenhuma vinculação. Se nós estamos aqui, é porque nós temos alguma participação, alguma coisa, tanto a expiar quanto a provar, e devemos contribuir para que essa situação mude. E para isso nós perguntamos, qual a sendo a nossa participação nesse processo? Já que os Espíritos, na questão 932, diz que o mal predomina na Terra por culpa dos próprios bons, que são tímidos, acanhados, não se reafirmam, não se afirmam e não ratificam a sua posição no bem, deixando que o mal, então, predomine. Então, fica aí nosso questionamento. O que estamos fazendo para a melhoria do mundo? Estamos educando os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos, ou aqueles que estão confiados à nossa guarda, preparando para ser um cidadão do bem? Para aquele que vai modificar o mundo para melhor? Será que nós estamos dando o exemplo de todo o bem que podemos? Será que estamos dando o exemplo do cristão que dizemos ser? Esse é o nosso questionamento, e fica essa questão para a nossa reflexão. O que estamos fazendo para que tudo melhore? Porque de nós isso será cobrado. O que fizeste enquanto estivesse no mundo?
somente pregando a palavra de Deus ou exemplificando pelos seus atos aquilo que você sempre prescreveu para os outros. Que nós possamos acordar para a nossa responsabilidade e dizermos presente quando formos questionados como cristãos. Que a paz de Deus continue em nossos corações, hoje, agora e sempre.